Olá, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão celebrando? Como é que estão preparando a celebração? E nós temos mais esse mês um grupo da Diocese de Apucarana, da Paróquia Cristo Profeta, que vai estar conosco com a família da Mata, e esses grupos que se reúnem, né, todo mês com o tipo da escolinha paroquial, Cristiane, Marcos e os filhos Eduardo e Yasmin. Então eles vão e dão técnica vocal para preparar os cantos litúrgicos para a celebração. E hoje tem uma alegria muito grande, porque a paróquia Cristo Profeta. E lá o pároco é o padre Valdinei. E o vigário paroquial é um cara que é um dos maiores liturgos e liturgista. Ele esteve em Roma, ele foi assessor do CELAM, ele foi assessor do Regional Sul 2. Ele deu uma formação total, com qualidade, durante muitos anos, né, em que ele está lá novamente, depois que ele fez esses serviços todos, essa assessoria, né, em Roma, no CELAM, e ele está em Apucarana hoje. É o padre Roberto Carrara. Ô padre, olha, eu quero dar aquele abraço no senhor. Quanto que nós aprendemos, quanto que a comunidade cresceu, quanto que a liturgia deve ao Senhor, com os folhetos litúrgicos, com aquele zelo próprio, com aquela bondade quando ia dar as palestras com as pessoas, a maneira de ser. Esse é o padre Roberto Carrara, que vocês vão ver. Humildemente eu fiquei emocionada quando eu vi o senhor cantando lá, junto com a sua comunidade. Grande liturgo, grande cantor, sabe, grande pároco da Catedral de Apucarana, por muitos anos, inclusive na parceria com o Monsenhor Arnaldo Beltrame também, o Arnaldo Beltrame com o senhor, né, na comunicação, vocês fizeram maravilhas. O jornal, os folhetos, a formação litúrgica sempre. Gente, nós precisamos nas paróquias dar formação litúrgica para as pessoas. Então, Padre Roberto, com muita emoção, eu quero saudar o senhor, abraçar o senhor e dizer que esse abraço aqui, mundial, porque a nossa televisão Aparecida, ela chega no mundo todo por causa do YouTube. Na Alemanha tem gente vendo esse programa, e nos Estados Unidos tem gente, em Portugal tem gente que mandam dizer para a gente, fora os outros que não falam também, mas se comunicam, vêm aqui e querem ver a gente também. Que o senhor continue, tenha saúde, continue por muito tempo ainda, e nós temos uma gratidão eterna com o senhor. E a família da Mata, que está também nessa paróquia, dando essa formação litúrgica dos cantos, para que você consiga fazer com que os cantos, de fato, eles correspondam à liturgia, ao momento litúrgico, e façam essa ligação também do Evangelho com a Eucaristia. Queridos, hoje Jesus está lá no Mar da Galileia. Olha que imagem linda, o povo falando aqui, o povo conversando, aliás não, o povo ouvindo Jesus falar no Mar da Galileia. E ele está então no Mar da Galileia, que era o lago de Genezaré também falava-se. E Jesus, ele viu aquela multidão toda lá, querendo explicar para ele, e ele aproveitou a situação para falar por que a nossa palavra muitas vezes, por que a nossa pregação muitas vezes, por que a nossa convivência e vivência muitas vezes não tem efeito. Como é que nós vivemos a palavra? Aí ele contou a parábola, porque a parábola era mais fácil do povo compreender. Daí ele falou que tinha um semeador que saiu para semear
sementes, muitas sementes, várias qualidades de sementes. E ele semeou numa terra fértil. Aí ele passou e semeou, mas ele semeou de qualquer jeito, daí umas sementes caíram na beira do caminho. Tinha estrada, os passarinhos foram e comeram. Outra semente semeou e caíram em cima das pedras. Então, não frutificaram. Outra semente veio o sol e queimou, porque tinha também muito calor tudo. Então, o evangelho vai ser muito bonito, vocês vão ver, vai ser lido em todas as nossas igrejas, agora nesse domingo. Ele semeou em várias situações. E de acordo com as situações, teve êxito ou não. Então, o que essa parábola fala para nós? Essa parábola fala que nós temos que ter qualidade na nossa palavra, na nossa evangelização e no semear. Por isso nós queremos convidar agora a família da Mata, não só a família da Mata, mas a família da Mata com Padre Monsenhor Roberto Carrara e o pessoal da música, da liturgia, né, que se prepara bem para celebrar da paróquia Cristo Profeta, né, onde o padre Valdinei é o pároco e o querido Padre Roberto é o vigário paroquial. Vamos lá então cantar? A semente que caiu pela estrada, pelos pássaros levada, solo duro e fecundo. No coração a palavra até chegou, mas a vida não gerou. Foi mais forte a voz do mundo. Só depende do meu coração, pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente que caiu por entre as pedras, sem firmeza e sem regras, foi secando até morrer. É o coração que a palavra logo acolhe, mas sem base se encolhe no primeiro escurecer. Só depende do meu coração pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente entre espinhos sufocada, toda luz foi abafada, não se viu frutificar. A palavra regenera o coração, mas refém da ambição, não se vê se libertar. Só depende do meu coração pra semente germinar e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. A semente que o bom solo recebeu ficou forte e floresceu, muito vai frutificar. O coração que a palavra vivencia, seu exemplo
e até frutificar. Quem semeia não faz distinção, simplesmente ele sai a semear. Mas, queridos e queridas do nosso programa Celebrar Bem, mas nós falamos de pessoas que semeiam. Um semeia em cima da pedra, outro semeia no caminho, no meio do caminho, sem cuidado. Então o passarinho vem e come. Então é a palavra. Então esse semear que Jesus quer falar é quando você leva a palavra, quando você leva o exemplo. E daí nós temos uma música que a gente quer que a paróquia Cristo Profeta de Apucarana, com o Padre Roberto cantando junto, o nosso grande liturgo, que formou muita gente, Padre Roberto. Que o Senhor se sinta cada vez mais feliz e gratificado por tantas ações, por tanto carinho também, a sua maneira de ser, de dirigir a catedral, de dirigir as pessoas. A semente caiu em terra boa. Essa é uma música, e é uma música bonita, você vai gostar, porque ela é também numa toada sertaneja. Vamos lá, então. E as composições dessas duas músicas são do Marcos da Mata e da Cristiane da Mata. Vamos lá, Paróquia Cristo Profeta de Apucarana. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transbordas de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa, caiu em terra boa e deu fruto. Queridos, então que a nossa pastoral, a nossa vivência cristã, a palavra que nós semeamos e semearmos tenha mais qualidade e mais ternura, mais amor. Valeu? Quem semeia não faz distinção, simplesmente